Eu sou a professora Crislane e serei a mediadora dessa edição das conferências do NDR. E eu vou começar agradecendo a presença de todos e todos os professores, professoras, todos os acadêmicos de graduação, de pós-graduação, os nossos egressos e também demais participantes externos. E vamos dar início, então, à 84ª edição das conferências, e vamos prestigiar a apresentação da Vanessa Cardoso Ferreira com a temática Demografia do Afeganistão, presente e futuro de 13 províncias selecionadas. Então, assim como nos encontros anteriores, a apresentação ela tem duração de 1 hora, e lembrando que, a qualquer momento, os participantes podem abrir seu áudio, fazer perguntas, tirar dúvidas com a Vanessa, ou também os questionamentos podem ser enviados via chat aqui na plataforma, via Facebook, e nós iremos repassar a ela as questões. Lembrando que essa e outras conferências estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, o link que foi disponibilizado ali no chat. Vocês também, como o professor Cristiano reforçou, podem seguir todos os trabalhos do núcleo, no Twitter, no Instagram, no Facebook, também, se puderem se inscrever no YouTube e em todas as nossas mídias sociais para receber as notificações dos nossos conteúdos. Também essa apresentação ela está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e logo depois ela também estará disponível no canal do YouTube do NDR. E antes de passar a palavra à Vanessa, eu peço que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. Então, quero agradecer a Vanessa desde já, que nos traz essa apresentação de hoje. A Vanessa ela é formada em Economia da UFMG, ela tem mestrado e doutorado em Demografia pelo CEDEPLAR, da UFMG. Atualmente, ela presta consultoria técnica para a ONU em 2 frentes, na Organização Pan-Americana de Saúde, com a organização de dados da Covid para enfrentamento da pandemia, junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e também com a ONU Mulheres, que ela está como analista de dados, elaboradora de estatísticas sobre mulheres indígenas e quilombolas aqui no Brasil. Além disso, ela é também a professora voluntária do Centro de Demografia do CEDEPLAR. Vanessa, muito obrigada. Passo a palavra, então, a você. Eu não estou vendo a apresentação. Você conseguiu compartilhar? Acho que não está aparecendo. Obrigada. Eu acho que eu vou compartilhar a tela toda. Isso, acho que é melhor. Porque vai mais rápido, né? Uhum. Ok. E aí me diga quando vocês conseguirem ver. Isso, agora é só colocar no modo apresentação. Isso, tá certinho. Obrigada, Vanessa. Então a palavra é sua. Obrigada, Crislane, pelo convite. Como eu acabei de mencionar aqui um pouco antes da Crislane mesmo, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema, que foi o tema da minha tese de doutorado, então me debrucei bastante sobre essa temática durante os últimos anos da minha vida acadêmica, e acabou que, pelos acontecimentos recentes, esse tema vem à tona, né, trazendo mais uma série de desafios e acho que um pouco de receio também, né, por parte dos nossos pesquisadores com relação ao futuro do Afeganistão. A minha tese foi no âmbito da demografia, né, como a Crislane já mencionou, do meu doutorado. Então, o título da minha tese é Demografia do Afeganistão, presente e futuro de 13 províncias selecionadas. E aqui eu costumo brincar recentemente que eu tenho que cancelar o futuro das 13 províncias, né, porque em nenhum momento imaginamos que aconteceria algo como o que aconteceu agora com a retomada do Talibã. Então, a perspectiva nossa de fazer projeções para a população não levaram em conta esse cenário, porque não era algo que estava mesmo, assim, nos nossos pensamentos, nas perspectivas, mesmo estando bem de frente com os acontecimentos recentes do Afeganistão. Então, a minha orientadora foi a professora Laura Wong, não sei se vocês conhecem,
mas é professora, demógrafa, excelência nessa área de projeções também, do CDPLAR, e o meu co-orientador, professor Rogério Fernandes Castilha, que trabalhava na ONU nesse período de desenvolvimento da tese e hoje também está como professor visitante do CDPLAR. Aqui eu trouxe uma imagem, e aí, gente, vocês podem ir interrompendo tranquilamente durante a apresentação se tiveram alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário. Eu trouxe essa imagem do Afeganistão porque eu acho que às vezes é difícil pensar como é o modo de vida e como são as condições lá no país, e às vezes essas ilustrações nos ajudam a entender um pouco o cotidiano e a vida dessas pessoas. Então, por isso que eu gosto de trazer alguns elementos ilustrativos também na apresentação. Então, a minha tese, eu vou passar por algumas partes de forma mais rápida, porque está muito voltado para a temática da demografia, mas e vou tocando aqui na apresentação nos pontos que eu acho mais relevantes, tá, da tese, e a gente vai discutindo em cima disso, em cima das nossas preocupações agora. Então, meu trabalho, ele está nesse contexto, né, do Afeganistão, que é uma sociedade extremamente vulnerável, né, com um contexto social muito delicado, alta mortalidade, e parte disso é fruto desse contexto de conflitos, invasões e guerras que fazem parte do contexto do Afeganistão desde sempre. Eu acho que todos que estão aqui, quando ouviram falar sobre o país, ouviram falar nesse contexto de crise, de guerra, terrorismo, né? Então é o que está em meio a essa sociedade desde 1929, por exemplo, quando eu estou resgatando aqui na minha tese essa contextualização histórica. E claro que um contexto como esse, de crise, de guerra e de conflitos, impactam em uma série de coisas na sociedade, na economia. Né? Uma delas, sem dúvida, é o impacto na produção de estatísticas nacionais, de dados mesmo, sobre a realidade daquelas pessoas e sobre coisas que para a gente faz muito parte do nosso cotidiano, né? Indicadores sobre quantitativo populacional em determinada província, em determinado município, que nos ajudam muito a entender não só a nossa realidade, mas também a planejar o futuro de nossas sociedades, né? De fazer todo o nosso planejamento em políticas públicas. Então, só para vocês entenderem um pouco dessa gravidade, o país não possuía censo demográfico desde 1979. A última edição, então, foi nesse ano, 1979, e não havia outro tipo de registro de estatísticas vitais, né? Então, isso é uma lacuna muito grande sobre essa história da demografia do país. Né? Então, não ter registro populacional que estejam disponíveis à consulta pública é uma lacuna imensa. Né? Então, oi. Desculpa, já vou te interromper. São só dados populacionais ou não tem dados de outras coisas, por exemplo, sobre trabalho, sobre emprego, nenhum tipo de dado? Não que eu conheça, Crislaine. Nas buscas que a gente foi fazendo sobre as estatísticas, esse tipo de informação começa a aparecer mais ou menos por volta de 2000, que é quando, né, nessa época de 2000, 2001 para frente, que é quando já começam as intervenções no país, intervenções internacionais, logo após também a queda das Torres Gêmeas, né, e aí começa uma intervenção internacional no país, então essas estatísticas são produzidas, até mesmo para conhecer um pouco o contexto populacional, urbano, a maioria, assim, o país é em grande parte rural, né, tem isso também. E então era muito escasso nesse período mesmo, tá? Então, as informações que a gente tem para o país, elas são muito esparsas, assim, nesse período. Como eu mencionei, elas começam a ser produzidas mais sistematicamente a partir de 2001, 2002 para frente, e em algumas pesquisas a gente tem informações sobre o quantitativo total do país, e não por província. Província seria o equivalente a estado aqui pra gente, né? Então, a nível de província, menos ainda, mas depois, eu tenho até elencadas aqui.
algumas das pesquisas que foram feitas. Então, tem essas antes de 1979, né, algumas pesquisas do Afeganistão, mas aqui de 79 a 2000 a gente tem uma lacuna muito grande de dados. E aí a minha tese, ela trabalha especificamente com esses bancos de dados que estão em negrito, que eu fiz uma pesquisa mais aprofundada, e também estão disponíveis para consulta pública. O censo demográfico, a gente tentou obter as informações para esse período, mas não estavam disponíveis, sobretudo para o inglês, né, pelo governo do Afeganistão, então a gente não conseguiu incluir na tese, apesar de termos tentado. Então a gente tem essas informações sobre as condições de vida de 2003, 2004, 2009, esses aspectos sobre as condições de vida e de vulnerabilidade, que contemplam, então, 2007, 2011, 13, 16, 17. Tem o que a gente chama de THS, né, que é Demographic Health Survey, que trabalha com esses aspectos demográficos e de saúde, que foram feitos para o Afeganistão em 2010 e 2015, e esses também estão na tese, e a fonte principal de informações da minha tese, que foi o Sociodemographic and Economic Survey, que foi uma pesquisa realizada no Afeganistão, junto com o Centro de Estatísticas do país, que é o CSO, Central Statistical Organization, em parceria com as Nações Unidas, né, com o Fundo de População das Nações Unidas, e o CDPA, que foi uma equipe daqui, trabalhou com esse banco de dados, realizando alguns indicadores e construindo uma série de relatórios com relação a esses dados, que foram produzidos entre 2011 e 2017. Então, a minha tese, ela trabalha com essas informações, ela se beneficia dessa pesquisa, do qual eu tinha sido, inclusive, bolsista durante meu mestrado, e aí no doutorado começo a trabalhar, então, com os dados para fazer esse desenho dos aspectos demográficos do Afeganistão, porque na pesquisa a gente trabalhou com todos os contextos, mas faltou um pouco contar um pouco essa história do retrato populacional naquele momento. Então, aqui, as minhas perguntas de pesquisa, né, bem tentando entender qual que é a dinâmica demográfica, e aí em suas componentes, quem trabalha com demografia sabe que as componentes de demografia são fecundidade, mortalidade e migração, então a minha perspectiva foi entender bem como que estava a realidade dessas componentes naquele momento em que foi realizada essa pesquisa, que foi feita em parceria com as Nações Unidas, e aí entendendo aqui que essa pesquisa, embora ela não seja um censo demográfico, como a gente está acostumado a entender, né, com todos os quesitos, mas ela é uma pesquisa tipo censo, porque ela realmente trabalhou com mais de 50% da população afegã, captando características tais como a gente faz nos censos demográficos. Né? Então, a gente tentou entender a composição por sexo e idade da população de algumas províncias que fizeram parte dessa pesquisa, estimar o comportamento demográfico, entender o comportamento demográfico agora para estimar o comportamento futuro com base em uma série de hipóteses. Então, aqui eu trouxe um mapa do Afeganistão, que eu acho que é sempre importante enfatizar onde se localiza, né, para quem não está acostumado. Acho que agora com os acontecimentos recentes, todo mundo deve ter visto nas mídias, mas o Afeganistão encontra aqui, né, fazendo fronteira com o Irã, Paquistão, Índia, China e os países aqui de cima, que é Tajiquistão, Uzbequistão. Então ele está numa posição estratégica quando a gente pensa em cenário mundial. Então, só para dar uma contextualização de onde está, e aqui as províncias que foram parte dessa pesquisa. A pesquisa foi realizada em 2 rodadas. A primeira foram aplicações de questionários dos domicílios entre 2015 entre 2011, e 2014, que são as que estão em cinza claro aqui no mapa, então mais o centro do país, digamos assim. E na segunda rodada foram entrevistadas as províncias mais interioranas, que são as que estão em cinza escuro, que fazem mais parte desse entorno.
Lembrando aqui que o centro do Afeganistão é de caráter montanhoso, então às vezes dificulta o acesso para algumas províncias. E a expectativa dessa parceria, dessa pesquisa realizada, que é o SDES, era que ele cobrisse todo o país, as 34 províncias que fazem parte do Afeganistão. Entretanto, uma série de complicadores dificultaram o acontecimento da pesquisa nessas outras províncias. Entre esses dificultadores estava a própria questão da segurança, garantir que os pesquisadores conseguissem ir nos domicílios de forma segura. E aqui já marca um ponto que eu acho importante para as reflexões que a gente for fazer aqui, é que nesse período a gente observava um conflito entre o Talibã e o governo que estava estabelecido no momento, né, no Afeganistão, porque era uma guerra constante com esses grupos terroristas do Talibã por espaço, né, inclusive por segurança de pessoas que trabalhassem e estivessem se deslocando no território. Outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é que essa pesquisa teve um caráter que eu considero muito inovador, que é ter 20% dos aplicadores dos questionários sendo mulheres. Então, tinham pesquisadores que trabalhavam nessa pesquisa e iam em loco para conversar e aplicar o questionário. No contexto afegão, isso é uma grande vitória, né? Então, eu gosto sempre de trazer isso também para as apresentações. Aqui temos uma distribuição percentual da população do Afeganistão por todas as províncias que fizeram parte da pesquisa. E só ressaltando que Cabul é a que concentra maior contingente populacional. Cabul é onde está a capital, né, do Afeganistão. Então, é onde a gente tem a maior quantidade de pessoas. A população do Afeganistão, em 2019, era estimada em 34,4 milhões de habitantes, e Cabul sozinha representava cerca de 4 milhões dessa população. E quando a gente considera as 13 províncias, a gente tem uma representatividade muito grande, né? Por isso que a gente considera que, embora não tenha ido para as 34 províncias, essa pesquisa, ela contempla a maior parte da população afegã e traz, sim, as características dessa população. E aí, a tese, ela procurava entender um pouco a demografia, né, por sexo e idade, como eu já disse, e aqui eu trouxe algumas pirâmides. Para quem é da área de demografia, isso fica talvez um pouco mais claro, mas é importante destacar que a gente observa um caráter muito comum a algumas populações que têm problemas com qualidade da informação, né? Então, uma das características que a gente vê nesse tipo de população é o excessivo arredondamento das idades em dígitos terminados geralmente entre 0 e 5. No Afeganistão, a gente viu também esse mesmo comportamento de excessivo arredondamento em algumas idades, mas incluindo também o dígito terminado em 4, que não é muito comum a gente ver em outras realidades. Então, como as pirâmides mostram, a gente tem uma população extremamente jovem, e aqui essas piramidezinhas são o retrato por idade simples. Quando a gente agrupa em grupos etários, nós temos um comportamento visual que vocês estão mais acostumados a ver em pesquisas, mas a gente destaca que é uma população muito jovem. A idade mediana, ou seja, o ponto em que divide 50% da população nessas províncias, está em torno de 16 e 17 anos, então extremamente rejuvenescida. E aí a gente faz essa agregação por grupo etário para reduzir o viés do excessivo arredondamento em alguns dígitos, que é o que a gente chama de preferência digital. Então, temos esse comportamento, mas aqui a gente também chama atenção para alguns achados. A gente tem um perfil, que é esse representado aqui por esse tracejado, que é como se a gente tivesse uma pirâmide dentro de outra pirâmide, e a gente vê isso em todas as províncias, independente se ela é mais desenvolvida ou menos desenvolvida. E as nossas hipóteses para justificar esse comportamento são os conflitos de guerra do passado, que teriam contribuído para esse padrão, devido ao excessivo movimento migratório que aconteceu
no passado, e também poderia ser um diagnóstico de um boom de nascimentos ocorrido nos últimos 25 anos, seria, portanto, a partir de 1980, com o confinamento das mulheres dentro do domicílio. Por que a gente acredita nessa hipótese? Porque no Afeganistão, é importante ter em mente que o ato de ter filho, ele é extremamente atrelado ao casamento. E é uma sociedade em que não há muito uso de métodos contraceptivos. Mesmo a DHS mais recente mostrou isso para a gente, que embora as mulheres tivessem certo conhecimento, as que tinham, né, não eram muito, mas mesmo as que tinham conhecimento sobre métodos contraceptivos, muitas delas optavam por não utilizar. Então, por questões sociais e culturais bem presentes na sociedade. Então, o fato das mulheres com o regime talibã não poderem sair do domicílio, elas ficavam confinadas naquele espaço e acabavam tendo mais filho. É como se o papel da mulher na sociedade fosse totalmente atrelado aos afazeres domésticos e à maternidade. Então, por isso que a gente levantou essa hipótese aqui nesse período. Aqui a gente traz também o comportamento da razão de sexo. Esse gráfico ele é um pouco embolado, mas o que a gente faz com esse indicador? Nada mais é que saber a proporção de homens com relação à proporção de mulheres em uma sociedade. E aí o comportamento usual dessa medida, quando a gente analisa a média mundial, por exemplo, a gente sabe que ela começa aqui nas idades muito jovens, a gente tem um maior percentual de homens comparado com as mulheres, e que esses números vão caindo ao longo do tempo, porque os homens, em média, tendem a morrer mais do que as mulheres. Então, o que a gente espera é que seja um comportamento descendente dessa curva, tal como mostrado nessa pontilhadinha preta. E quando a gente pega o Afeganistão, em suas províncias, que é essa nuvem de formação azul que está aqui, meio bagunçado, mas todas elas refletem que não acontece essa queda da curva como a gente esperava. Elas ficam em patamares altos, né, tendo o comportamento reverso do que era a nossa expectativa. Então, uma das hipóteses que a gente levantou para esse contexto, é a de que havia uma certa invisibilidade das mulheres nessa pesquisa. É como se as mulheres, embora estivessem ali no domicílio e fizessem parte daquelas famílias, muitas vezes elas não eram reportadas, né? Geralmente, e mesmo aqui no Brasil, quem responde pesquisas domiciliares geralmente é o chefe do domicílio, né? Só na ausência dele, outra pessoa responde. E no Afeganistão, o chefe do domicílio eram os homens, então eles detendo esse conhecimento e passando para outra pessoa a informação. Então, muitas vezes, eles podiam não diagnosticar corretamente a quantidade de mulheres naqueles domicílios. Então, uma estratégia que a gente fez na tese para tentar corrigir esse efeito foi a de tomar emprestado a razão de sexo de outro país que é culturalmente e socialmente semelhante ao Afeganistão, que é o Irã, e dizer, olha, a gente confia na informação da razão de sexo, do percentual entre homens e mulheres nesse país, e a gente vai confiar na medida masculina do Afeganistão, e a partir desse padrão emprestado do Irã, a gente vai imputar a quantidade de mulheres que deveriam estar retratadas no Afeganistão. E a gente utiliza essa estratégia para corrigir a nossa população base, que seria utilizada, então, para as projeções, para as estimativas de população futuras. E aí, em termos de fecundidade, a gente faz faz um retrato, né, de como está a fecundidade no país nesse momento da pesquisa, que é entre 2015 e 2017, e a gente observa que mesmo nesse período as taxas de fecundidade são muito elevadas. Elas variam entre 5 e quase 8, né, 7,9, nas províncias menos desenvolvidas, e em Cabul em torno de 5, que é uma das províncias mais desenvolvidas. E aí mostrando também um perfil muito típico daquelas populações menos desenvolvidas, em que há uma grande concentração
de filhos nas idades muito jovens. As mulheres sendo mães em idades muito jovens e ainda permanecendo tendo filho ao longo de todo da sua idade reprodutiva. Em termos de mortalidade, as taxas são muito elevadas, sobretudo na infância. Aí aqui a minha tese propõe uma série de correções que eu não vou entrar em detalhe, eu acho que vale mais a pena mostrar um pouco esse perfil de mortalidade, e em que a gente observa também uma mortalidade muito elevada nas faixas etárias de 15 a 30 anos, refletindo um pouco esse contexto também de conflitos e guerras no país. Aqui a gente trouxe a probabilidade de morte por faixa etária e também a expectativa de vida para homens e mulheres em Cabul em 2003, a partir, né, dos resultados da tese. Então, vocês observam que é uma esperança de vida bem baixa, quando comparada, né, com os outros países, para os homens em torno de 68 anos e para as mulheres em torno de 70. E aqui marcado, como eu já mencionei, uma alta mortalidade na infância, tanto para homens como para mulheres, mas também nas faixas etárias jovens. Para os homens, muito se justifica pela questão das guerras, para as mulheres também a mortalidade associada ao nascimento dos filhos, né, mortalidade materna. E aí, com relação à migração, na tese a gente tinha algumas limitações com relação a essa informação, sobretudo pela limitação do próprio dado mesmo, que a gente tinha informações sobre imigração e não sobre, ou seja, pessoas que entram no país e não pessoas que saem dele, então isso torna um pouco difícil entender realmente como que é o fluxo, mas a gente analisou a informação a partir da entrada de pessoas. Então, a gente observa que grande parte das pessoas jamais morou em outro lugar, ou seja, residiram sempre na mesma província de origem, e aquelas que fizeram movimento migratório, muitas vezes vieram dos países vizinhos, que é o Irã e o Paquistão, e retornaram para a sua província de origem, caracterizando, então, meio que uma imigração de retorno, né? E para a gente fica muito claro nesse contexto de guerra e conflitos dos países, que foram pessoas que se deslocaram para outros lugares, fugindo desses conflitos e guerras, e em um momento que estava mais estável, retornaram às suas províncias de origem. E o que a gente acredita que já está acontecendo agora nesse contexto recente do Afeganistão é o movimento contrário, né, novamente de saída para o país, para fugir das guerras e conflitos e de um governo autoritário como o Talibã. Aí aqui a gente tem um mapa de fluxo, dos fluxos da imigração interprovincial, então um pouco um comportamento das províncias que recebem mais migrantes nesse período, e aí a gente destaca Cabul recebendo a maior quantidade de pessoas, maior fluxo, o que justifica por ser a capital, por ser o centro mais dinamizado, e também, como a gente já viu anteriormente, é o local que concentra mais população. É também a área mais urbana de todo o país. Mas também tem dois outros pontos, Herat e Balkh, aqui em cima, e aqui um pouco a leste, que também atraem uma quantidade expressiva de população e que são pontos também um pouco mais dinamizados, seguindo Cabul. E aí eu trouxe um mapinha que dá um efeito visual interessante, que é ver um pouco o fluxo de como cada província recebe indivíduos de outras províncias nesse fluxo migratório. Então a gente observa que, em geral, o fluxo é mais intenso em Cabul e que também elas tendem a receber mais pessoas das regiões mais próximas às províncias, quando não é Cabul, né? Aí vou mostrando um pouquinho o mapa. É interessante. E aqui a gente mostra esse ajuste da população com relação ao que eu já havia comentado aqui, que foi a correção do número de mulheres com relação à medida do Irã.
e aí a gente consegue, com esse ajuste, corrigir um pouco a razão de sexo, que era observada com essa inclinação ascendente, fugindo um pouco ali do comportamento que a gente esperava, e aí a gente consegue ajustar um pouco mais essa razão de sexo, e a partir daqui a gente começa a projetar. E aí, para as projeções, a gente utilizou muito o que aconteceu no Irã como referência, num cenário em que a gente tem uma escolaridade das mulheres que cresceu muito e de forma intensa nos últimos anos, gerando como consequência a queda da taxa de fecundidade total, ou seja, o número de filhos que as mulheres têm ao longo do tempo, e entendendo também que o contexto de mortalidade seguiria uma trajetória positiva, no sentido de ir melhorando gradativamente no horizonte de tempo projetado, que foram 30 anos. Claro que agora nossas hipóteses estão extremamente balançadas, né, com o que está acabando de acontecer, com esse domínio do Talibã, e a gente acredita de fato que o que a gente projetou aqui não vai ser o que vai acontecer. Né? Foi uma perspectiva feita com base nos acontecimentos até 2020, final de 2020, então não incorporamos essa retomada do Talibã, mas claro que uma vez feito esse desenho da demografia do país, é possível projetar novos cenários com novas hipóteses. Então a gente vê essa agenda de pesquisa se abrindo aqui também, ao invés de pensar que poderia melhorar o contexto de escolaridade das meninas ao longo do tempo e isso reduzir a taxa de fecundidade total, a gente pode fazer um novo cenário no qual vai diminuir a quantidade de meninas na escola, as mulheres vão retomar essa coisa de ficar em casa e talvez teriam mais filhos, né, aumentando a taxa de fecundidade ao longo do tempo. A gente pode fazer esses novos cenários a partir desse desenho que foi estabelecido para a tese. Os resultados da minha tese estão no GitHub, quem quiser pode ir lá, tá, ou dar uma olhadinha, tá, para consulta pública, e contém as tabelas de vida e as populações estimadas para as 13 províncias, e também a população base que a gente trabalhou. Eu não vou entrar nos detalhes das projeções, né, até pelo contexto que a gente já conversou, que tá balançada essas possibilidades, mas fica aqui depois para quem tiver curiosidade, quiser perguntar um pouquinho mais sobre esses resultados. Né? Então, basicamente era isso que eu queria apresentar sobre a minha tese, sobre essa pesquisa, e me coloco à disposição para dúvidas, questionamentos e conversas a respeito do tema. Obrigada, Vanessa, muito obrigada pela sua explanação, e é um tema realmente muito importante, e agora com os últimos acontecimentos, a gente fica mais ainda, né, com vontade de conhecer, saber das informações, e acho que você trouxe aqui dados muito interessantes. Sobre a migração, você mostrou ali, né, a migração entre as províncias, agora, né, vamos dizer, com as mudanças e a retomada do Talibã, você acha que essa perspectiva de migração, além de, claro, a migração para fora do Afeganistão, que a gente viu, né, acompanhou e continuou acompanhando a busca dessas pessoas de sair do país, mas entre as províncias, você acha que vai mudar aquilo que, né, os fatores que levam à migração? Por exemplo, eu migraria de um lugar mais desenvolvido para o menos desenvolvido, a importância ali de Cabul. Agora, você acha que tem aspectos relacionados ao Talibã, por exemplo, locais em que ele não domina, né? Porque, pelo que eu entendi, tem algumas regiões, ou acho que na região norte, não me lembro exatamente, em que existem conflitos e que ele ainda não tinha dominado completamente. Você acha que as pessoas procurariam lugares onde tem menos conflitos, ou que a dominação do Talibã seja menor, ou você acha que vai continuar sendo em relação à parte mais desenvolvida, as províncias mais desenvolvidas?
Então, Crislane, eu acho que essa perspectiva de fugir do Talibã e aí talvez interiorizar um pouco os movimentos migratórios, sair de Cabul ali, que é o centro governamental, pode ser algo verificado, mas eu acredito que esse movimento migratório ele vai acontecer com mais intensidade para os países do entorno ao Afeganistão, como foi no passado. Basicamente aquela fronteira com o Irã, saindo via Herat, e também do Paquistão, saindo pelo oeste, não pelo sul. O sul foi uma região do Afeganistão que sempre foi muito controlada pelos talibãs. Kandahar é famoso ao longo do tempo, abrigar esses grupos, né? Então, eu acredito que talvez essa fuga aconteça primeiro pelas províncias do interior, as quais é possível fazer um movimento tranquilo, porque, como eu disse, é muito montanhoso, então é difícil alguns trajetos ali internamente entre as províncias para fazer esse movimento migratório, né? Algumas regiões tendem a ficar, inclusive, completamente isoladas na época do inverno, é difícil transitar terrestre, né, por vias terrestres. Então, acredito que talvez aconteça, assim, uma busca inicial por outras províncias, mas visando sair mesmo do país, né, buscando os países fronteiriços, Irã e Paquistão. Certo, obrigada. Tem mais alguém que gostaria de fazer questionamentos? Está aberto. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Eu quero primeiro parabenizar você pela excelente pesquisa de tese, né? Pesquisa de doutorado. E eu queria perguntar o seguinte: por que a escolha do Afeganistão para a sua pesquisa, visto que há outros países com uma importância, talvez, geopolítica, né? De destaque, né, ou mais midiática naquela região. E também como foi para você conseguir esses dados? Se foi fácil, como foi a parte de coleta dos dados, para poder fazer a análise. Só isso mesmo. Beleza, Kennedy. Obrigada pela pergunta. Já me fizeram outras vezes essa mesma pergunta. Então, claro que como, assim, houve uma questão um pouco de estratégia, né, e de possibilidade de ter acesso aos dados dessa pesquisa. Como eu mencionei, ela foi uma pesquisa desenvolvida pelas Nações Unidas e pelo governo do Afeganistão, mas a equipe que trabalhou os dados e produziu indicadores foi a equipe do CDPLAR, da universidade onde eu estava fazendo meu mestrado na época. Então, já no mestrado, eu fui bolsista desse projeto, auxiliei na produção de algumas manipulações de dados, estatísticas, então eu tive acesso, esse primeiro contato com o banco foi nesse momento do mestrado, que foi na primeira rodada da pesquisa, com os dados de 2011 a 2015, que incorporavam, até 2014, que incorporavam ali os dados de Cabul. Então, eu tive esse primeiro contato com o tema por gostar muito de trabalhar com populações vulneráveis e de demografia para contexto de vulnerabilidade, que a gente, apesar de ter vários outros lugares, como a África, por exemplo, que estão nessa temática, eu sempre tive muita curiosidade de entender o caso do Afeganistão, para o qual, como eu mencionei antes, a gente tem essa lacuna, essa falta de dados históricos, então foi um primeiro contato, foi muito instigante para mim, já no mestrado, trabalhar com essas informações, e como continuidade do projeto SDS, foi feita a segunda rodada, em 2015, 2017, nessa época eu já tinha ingressado meu doutorado e surgiu a oportunidade de trabalhar com os dados, que já estavam ali na mão, vamos dizer assim, né? Já estava sobre domínio da equipe do CDPLAR, da minha orientadora e da gente também como bolsista. Então, o acesso foi fácil por isso, porque a gente já estava trabalhando com esses dados. Então, a ideia da tese veio meio que para preencher esse espaço e as análises que a pesquisa em si, com a produção dos relatórios, não tinham ainda, não tinham sido feitas.
e a partir dessas tentar pensar então qual seria as perspectivas futuras, as projeções, que aí entra nessa parte técnica demográfica bastante intensa e que não tinha sido contemplado no momento da pesquisa. E para mim foi um desafio enorme entender um contexto totalmente diferente do nosso. É muito difícil a gente, com o olhar ocidental, se adentrar numa cultura tão diversa, onde o papel da mulher é muito diferente ao que a gente está acostumado. No âmbito desse projeto, eu cheguei a ir ao Afeganistão, eu visitei Cabul, porque uma das contrapartidas do projeto era, de fato, treinar as equipes do governo do Afeganistão para produzir os indicadores dessa pesquisa em outros contextos, então conseguir replicar. E aí uma equipe desse projeto foi até Cabul, entre essa equipe eu estava presente, minha orientadora também, a Laura, e para mim foi um desafio enorme, porque além de trabalhar com os dados desse contexto, eu também tive a experiência de ir ao Afeganistão, ir a Cabul, e sentir um pouco desse contexto, como que é o modo de vida ali, e a restrição, toda a restrição para as mulheres, né, nesse contexto, então sentir, digamos assim, na pele um pouco do que é essa experiência. Obrigada, Kennedy. Vanessa, tem uma pergunta aqui da Elisa. Será que com a atual conjuntura a razão de sexo tende a mudar nos próximos anos com a maior migração das mulheres? Ou será que a cultura do confinamento é capaz de impedir a saída de muitas do país? Elisa, né? Obrigada pela pergunta. Eu acho que vai alterar, sim, a composição da razão de sexo, sobretudo se realmente as mulheres conseguirem migrar. A gente percebe que os desafios para migração efetiva no país ainda são muito grandes. Tem o processo de conseguir visto para poder, né, sair do país, tinha o fato também de que o aeroporto estava fechado, né, então só algumas intervenções a níveis internacionais foram feitas, mas ainda eu acredito, né, segundo algumas fontes, contato de pessoas que conhecem muitas famílias que moram lá, a vontade é que elas consigam, sobretudo as mulheres, migrar do país. A gente não sabe se isso vai ser implementado na prática, né, porque não ter na via aérea seria via terrestre, aí tem uma série de desafios que é o próprio deslocamento ali, e essa, digamos, fuga do país, né, mas com certeza vai ter um impacto na razão de sexo, nesses indicadores. Eu não sei se a gente vai conseguir ver e ter acesso a esse tipo de informação, não sei se vai ser coletado daqui para frente, e aí o maior receio que eu tenho é que a gente entre uma nova onda de invisibilidade de dados, como aconteceu no passado, e aí a gente tem um apagão da informação nesse período, mas o que a história mostra é que a dinâmica populacional é totalmente afetada por essas questões. Então, eu acredito que sim, que irá mudar. Pelo menos no momento, no curto espaço, assim, né? Tem. Obrigada, Elisa. Obrigada, Vanessa. Tem mais alguém que gostaria de abrir o microfone e fazer perguntas? Bom, então eu continuo, vou fazer mais algumas perguntas. Você fez projeções também, né, na sua tese. E eu lembro que nas nossas conversas você disse que, né, é como se tudo isso não pudesse mais ser utilizado, ou não que não pudesse ser utilizado, mas que isso vai mudar, né? E eu queria saber de você, porque, por exemplo, né, observou-se, como você bem colocou, uma redução da fecundidade, muito em função da escolaridade das mulheres, né, dos ganhos que as mulheres tiveram nesse período, depois, né, do Talibã, nesses últimos 20 anos. E a mortalidade também agora tende, né, a tendência é aumentar. Mas principalmente a fecundidade, você acha que, né, voltando aí, esse confinamento das mulheres,
E apesar dos ganhos com a educação, você acha que a fecundidade pode aumentar ou a tendência seria se manter no atual cenário, num cenário como que se voltasse àquilo que era antes, né, na época do Talibã, né, e agora com a volta, né, com o retorno deles? Então, Crislaine, a minha aposta é que a gente vai ver um crescente das taxas de fecundidade. Primeiro porque as mulheres, se a perspectiva com esse novo governo talibã, apesar de a gente já ter ouvido falar que seria uma versão 2.1 do Talibã, no qual eles respeitariam o direito das mulheres e as escolhas, a gente já está vendo na prática que é um respeito e uma conduta seguindo as leis do Talibã, né, no qual as mulheres têm esse papel social de ficar dentro de casa, cuidar do domicílio e reproduzirem, serem mães. E a gente está pensando num contexto em que não há acesso a métodos contraceptivos e que isso, culturalmente e socialmente, também não é bem quisto, assim, pelas questões religiosas e tudo mais. Então, eu acredito que com essa nova conduta, com as mulheres tendo que ficar em casa, né, vai acabar aumentando a quantidade de filhos por mulher ao longo do tempo. E aí, como eu mencionei, né, a gente faz as projeções assumindo uma série de hipóteses. Esse negócio de prever o futuro é complicadíssimo, né? Ninguém de fato prevê o futuro. A gente faz estimativas com base em algumas hipóteses, em algumas informações que a gente tem. Né? E é por isso que a gente faz diferentes cenários. Na minha tese eu apresento cenário acelerado, onde a fecundidade cairia de forma acentuada, um moderado, onde cairia lentamente, e um constante, ou seja, mantendo as taxas de fecundidade como estavam naquele momento. Eu acho que com essa nova realidade, com esse novo cenário, a gente deveria incorporar novos cenários em que a fecundidade aumenta com o tempo e tentar estimar o impacto disso na população, na quantidade de pessoas ao longo do tempo nessas províncias. Oi, Cris, posso? Pode, fica à vontade. Tudo bom? Tudo bom, Vanessa? Prazer. Tudo bom, prazer. Vanessa, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se vocês identificaram isso lá ou não, mas quando o Talibã assumiu, acho que pela primeira vez ali na década de 90, se não me engano, né? Provavelmente, não sei se foi a primeira vez ou não, mas né, naquele período na década de 90, houve uma evasão muito grande de pessoas para outros países, e que nem você falou, para os países vizinhos ali, né? E depois da retomada ali do novo governo, com as intervenções internacionais, eu acredito que essa população que, sei lá, ou não se deu bem no país vizinho, tentou retornar, ou foi pobre e voltou mais pobre ainda, ou foi, né, mais ou menos de vida e voltou pobre. Qual é a condição, ou se vocês analisaram as condições financeiras desse imigrante que foi e voltou, sabe? Ou se tem mais ou menos uma ideia e falar assim, olha, naquele período eu fui, migrei para lá e depois acabei retornando porque aqui melhorou. E, né, se tem como a gente prever mais ou menos o que vai acontecer daqui para frente com relação ao que aconteceu no passado, né? Que é essa ideia do pessoal sair do país e retornar, né? Não sei se vocês fizeram algum estudo, alguma projeção nesse sentido, né? Principalmente com relação a essas questões mais financeiras, essas pessoas que a maioria lá é muito pobre, né? Acredito eu. Uhum. E eles saem de lá e só retornam aqueles que não se deram bem, não se conseguiram algum tipo de melhor condição de vida, né, para suas famílias nos outros países, ou você vê uma retomada, assim, um retorno de grande parte desse pessoal que saiu? Então, professor, infelizmente a gente não fez esse tipo de análise mais aprofundado sobre as características socioeconômicas e de renda dos imigrantes. Como a gente estava preocupado ali na tese, entender bastante do volume, e é o que a gente utilizaria nas projeções para fazer os cenários, a gente não se aprofundou nessas características. Isso está como agenda de pesquisa, entender um pouco mais o perfil a partir dos próprios dados que a gente tem, seria possível aprofundar nisso com os dados,
olhando somente, né, o imigrante mesmo, sem entender o outro lado, as pessoas que saíram e nunca retornaram, mas está como agenda de pesquisa. A gente gostaria muito de entender um pouco mais, sem dúvida, porque isso vai nos ajudar a pensar, né, o presente, inclusive. Mas não, por uma questão de tempo e escolhas ali na tese, a gente tem que fazer algumas escolhas devido ao tempo e a quantidade de coisas que a gente vai produzir, e isso realmente não deu para aprofundar. Acho que daria quase que uma tese inteira só de migração para entrar nesses detalhes, né? Mas está com uma agenda de pesquisa e a gente tem muita curiosidade de entender melhor quem são esses imigrantes. Tá, e eu vou continuar. Bora lá, tô por conta, gente. Adoro esse assunto migração. E internamente, como que vocês viram essa questão lá? Né? Eu sei que você falou assim que vocês não analisaram as questões socioeconômicas, né? Mas provavelmente esse indivíduo que sai do interior procurando a cidade de Cabul é para tentar melhorar as condições de vida, acredito eu, em busca de trabalho, né? Nessa tua passagem de lá, como experiência, às vezes, né? Mais como experiência, como que você pode relatar essas questões? Porque provavelmente é mais ou menos aquilo que gerou Rio de Janeiro, São Paulo, aquelas grandes favelas, né, que o pessoal vai para a grande cidade procurando um emprego, não acha e depois vai se acumulando em grandes favelas, né? Não sei se isso é presente lá, se é visível isso lá. É mais agora uma experiência tua, assim. Uhum. Então, o Afeganistão, tudo que eu li, assim, consegui me aproximar, é um país extremamente rural, né? Então, o Cabul representa o grande urbano para eles, vamos dizer assim, mesmo que não seja urbano em alguns padrões como a gente coloca. Mas, de fato, eu acredito que acesso a essa região mais desenvolvida foi um dos fatores que levaram a migração para Cabul, por isso que mesmo, talvez, pessoas que tenham saído de províncias do interior, migrado para países do entorno e fizeram um processo de retorno, muitos eu acredito que acabaram ficando em Cabul mesmo pelas condições, por acesso a uma economia mais dinamizada. Isso possibilita novas habilidades ou possibilidades de emprego, né? Quando comparado com o setor rural, que seria uma coisa muito mais agrícola, né? Nesses termos. Então, acredito que sim. Agora, visualmente, assim, pela experiência que eu tive, eu não consegui andar muito em Cabul. Né, a gente foi sob tutela da ONU e havia uma série de restrições com relação ao deslocamento nosso de equipe dentro desse território. A gente chegou e foi monitorado, digamos assim, pela ONU o tempo todo. Eu não podia, por exemplo, como mulher jovem, andar pelas ruas de Cabul ou pela província toda, né? A gente tinha um acesso muito restrito. Então, as únicas coisas que eu pude observar foi da minha chegada no aeroporto, a entrada num carro que era inclusive blindado e deslocamento até o complexo da ONU, que era onde a gente ficava, não saía de lá. Saía somente para ir até o governo sobre esse mesmo esquema de carro blindado, sem poder desviar desse trajeto. Né? Mas a impressão que eu tenho é que é um país muito precário, mesmo no urbano, as condições de vida higiene são muito precárias, né? Então, se ali é assim, eu fico imaginando como que é no restante do país, né? Talvez porque traz um pouco esse aspecto, às vezes, até de um país que está em reconstrução. A gente via blocos de cimento, assim, no trajeto que a gente fazia. E talvez, a um olhar como o nosso, um aspecto talvez de comunidades, favelas, que seriam parecidos ao que a gente tem aqui, né? Mas eu acho que seria necessário ter o olhar do outro lado, do que é o rural ali do Afeganistão, para poder fazer essa contrapartida e realmente te contar melhor como seria. Mas essas são as impressões que eu tenho de ir da campo, né? Não, legal. Parabéns, Vanessa, pela pesquisa. É muito bom sempre fazer pesquisa de campo, levantamento de dados primários, que você vai a fundo, você conhece, né? Por mais que seja, às vezes, superficial nesse sentido que você acabou de comentar, assim, mas é muito bacana ter essa atitude, né, de pesquisa de campo primária, que a gente sabe que não é fácil.
E até aqui no bate-papo, uma aluna nossa, Lara, coloca aqui, ó, parabéns parabéns pelo estudo e coragem, né? Que realmente tem que ter coragem, porque o pessoal, para fazer levantamento de dados primários, no Brasil já fica com o pé atrás, às vezes, né? Falou assim, vai fazer lá no Afeganistão para você ver como que é, então. Parabéns mesmo. Foi um desafio muito grande, professor. Ainda assim, apesar de que a gente não foi para fazer a coleta nos domicílios, a gente foi depois para capacitar a equipe do governo para trabalhar com o banco de dados, já estava construído. Mas ainda assim foi um desafio enorme para lá, na condição de mulher jovem, igual eu mencionei, realmente muito difícil. Eu tive que usar o hijab para andar na rua, né? Então, assim, me cobrir, né? Então foi uma experiência muito diferente mesmo. E eu fui o mais próximo que eu conseguia na realidade do Afeganistão, com essa experiência. Eu lembro que a minha orientadora sempre incentivou a ida, apesar de todo receio que ela tinha em ressalvas, né, com relação a essa viagem, que é desafiadora, mas ela sempre incentivou para ter esse olhar, eu acho, mais próximo que a gente conseguia chegar da realidade, dadas as condições, e mantendo a segurança, né, que é importante destacar também. Obrigada, Vanessa, e todos têm muita razão aí, né, dizer que foi muito corajoso. Eu me lembro na época que eu e a Vanessa, nós estudamos juntos, somos grandes amigas, né? E eu me lembro que eu fiquei muito apavorada na época, ela não, mas eu fiquei. Me lembro disso. Tem mais uma pergunta aqui, Vanessa, do Tiago. Ele pergunta aqui, foi possível observar ou inferir alguma alteração relevante dos componentes demográficos após a implantação do governo civil, mesmo que a sua duração tenha sido curta? E ele pergunta aqui, sobretudo, né, a fecundidade e a mortalidade. Tiago, por mais assim que a gente tenha dificuldade de comparar com o passado pela falta de dados existentes antes, a gente observa uma melhora de todos esses quesitos entre 2000 e 2000, entre os anos 2000, né, que foram quando começaram a fazer essas pesquisas, mesmo que seja só a nível do país, quando comparado com os anos 2017, 2019, né, a gente observa uma melhora, apesar de que ela ainda era lenta, né, com os investimentos internacionais mesmo no país, melhorando as condições de saúde, que já dá um impacto bem grande, assim, sobretudo indicadores, coisas que antes matavam, com melhoras na saúde, passam a não matar, então se mantém a população, né, sobrevivendo nessas doenças mais do trato digestivo, essas coisas, então tem um impacto, e a redução da fecundidade também, com a opção de algumas mulheres de estudarem, trabalharem. Então, isso dá um impacto direto na quantidade de filhos que as mulheres têm, né? Lembrando também, acho que eu gosto de contar um pouquinho da história, que as mulheres, uma vez que elas se casam, elas deixam de ir para a escola, né? Isso é um ponto importante para marcar aqui. Então, o que aconteceu foi que algumas mulheres estudaram mais tempo, então, mesmo que se casavam, já tinha ali um adiamento ao casamento, o adiamento ao início da reprodução, da possibilidade de ter filho. Porque não existe a possibilidade de ter filho fora do casamento. Então, se eu demoro a me casar, porque eu estou estudando, eu demoro a entrar nessa possibilidade de ser mãe, e aí eu encurto o meu período reprodutivo. Isso já traz um impacto sobre a quantidade de filhos que eu tenho ao longo do meu ciclo reprodutivo, né? Então, isso trouxe esse impacto, sem dúvida, e lembrando também que não acontece essa coisa de ter filho na adolescência ou fora do casamento, não é uma realidade do Afeganistão. O filho na adolescência acontece desde que o casamento tenha sido na adolescência também, tá? Obrigada, Tiago, pela pergunta. Vanessa, tem mais uma aqui, do Luiz Felipe. Ele, né, te cumprimenta e pergunta qual foi a sua visão em loco sobre o sistema de abastecimento alimentar do país, visando a segurança alimentar como abastecimento, qualidade alimentar. E após o cenário atual, isso será afetado? Luiz, obrigada pela pergunta. Eu tenho a impressão que eram umas condições
bem vulneráveis com relação à segurança alimentar, assim. A forma como os alimentos eram vendidos, inclusive, é algo a destacar, né, que era na rua, a gente via frango, assim, pendurado, vegetais, a venda era feita ali, e aí eu não sei quais eram as condições de limpeza, vamos dizer assim, desses itens que eram vendidos na rua, né, onde está acontecendo o trânsito de pessoas, carro e tudo mais ao longo do tempo. E aí as pesquisas mostram também um pouco de carência nesse sentido, né, de segurança e limpeza, acesso à água também em algumas regiões é bem restrito, e eu acredito que permanece e tende a piorar no cenário atual, assim. Ok, obrigada, Luiz Felipe, Vanessa. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Se tiver, né, também fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Então, Vanessa, acho que vamos encerrando aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de, né, vir aqui trazer tanto a sua pesquisa, a sua tese, e quanto a sua experiência de vida, né, de ter estado lá. E, né, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela coragem, e agradecer mais uma vez você pela apresentação, agradecer aos alunos aqui, né, tanto da graduação, pós-graduação, eu estou vendo aqui um pessoal da UFMG também, que prestigiou. Agradecemos aqui também aos professores e todos os acadêmicos. Muito obrigada. Oi, Weimar, pode falar. Boa noite, né? Eu também gostaria de agradecer a participação da Vanessa, mas eu queria dar uma informaçãozinha básica para os ouvintes aí, para o grupo, que a semana que vem nós teremos a terceira seminário de perspectiva do agronegócio promovido pelos nossos programas. Então, 13, 14 e 15, nós teremos a participação de algumas autoridades na área de logística e segurança alimentar. Na segunda-feira, nós teremos nosso ex-aluno do mestrado de Desenvolvimento Regional e Agronegócio e empresário Reinaldo Fiuza. Na terça, nós teremos o coordenador de logística João Arthur, da FIEP, e na quarta-feira nós teremos a professora Miriam Beatriz Schneider, os três irão falar, o Reinaldo irá falar sobre qualidade de alimento e logística, o João Arthur falará sobre logística e a Miriam falar sobre segurança alimentar. Então, todos estão convidados para participar desse evento, que será um evento conjunto entre os nossos três programas, né, e o NDR juntamente, tá? Seria só isso. A gente vai passar as informações ao longo da semana para vocês também. Obrigada, Weimar. Então, estão todos e todas convidados a participar desse evento. Temos, mais uma vez aqui, quero reforçar, que tem, como eu disse, algumas pessoas aí externas, e para quem puder, entrar nas nossas redes sociais, no YouTube, prestigiar as palestras, as conferências, estão todas disponíveis, e para que a gente, né, alcance o maior número de pessoas, né, nas nossas divulgações. Acho que seria isso. Vanessa, eu vou te passar, então, para que você possa finalizar, e acho que se você queria mostrar alguma coisa, alguns filmes ou livros que você indica para quem quer conhecer melhor a temática. Então, mais uma vez, muito obrigada, e aí passo a palavra aí para finalizar a sua apresentação hoje. Obrigada, Crislaine. Para finalizar, gente, eu queria mostrar tem algumas séries e filmes disponíveis, alguns de acesso bem fácil na Netflix, então quem tiver interesse em se aprofundar e conhecer um pouquinho da realidade desse país, pode acessar
essas informações. Eu vou compartilhar aqui de novo, porque eu já tenho esquematizado isso aqui na apresentação e queria deixar para o final. Então, fica aqui a indicação de alguns filmes, séries, documentários sobre o Afeganistão, alguns, claro, trazendo bem essa perspectiva americana, como é esse do Turning Point aqui, que conta um pouco essa coisa das Torres Gêmeas. Você compartilhei. Não está aparecendo. Errado. Vamos tentar de novo, então. Você está compartilhando a tela? Vamos ver. Agora vai aparecer. Agora sim. E agora? Isso, está aparecendo. Ótimo. Obrigada. Então, alguns aqui com essa perspectiva bem americana, né? Então, assim, com esse olhar das produções de filmes americanos, mas outros bem com a perspectiva afegã, né? Por exemplo, Os Olhos de Cabul conta a história de uma mulher que era extremamente moderna e se vê nesse regime talibã, isso há anos atrás, há mais de 20 anos atrás, e o que ela passa, né, na perspectiva do olhar dela, assim, como é para uma mulher que era extremamente moderna, amava a arte, se vê reprimida e tendo que usar a burca, por exemplo. Tem esse aqui, que é The Breadwinner, em português, A Ganha-Pão, que está na Netflix também, traz essa perspectiva do ponto de vista de uma garotinha no Afeganistão. Menino de Cabul, Cabul Kid, também mostra um pouco essa dicotomia no país. Caminhos para Kandahar, que é um documentário contando a história de uma afegã de nascimento, mas que morava no Afeganistão e que se vê diante da necessidade de voltar para o país e não pode voltar por via aérea, tem que fazer esse caminho por via terrestre, e vai contando várias coisas dessa sociedade, coisas emblemáticas como, por exemplo, uma coisa que é muito presente na vida deles, que é esses cenários com bombas, né, espalhados pelo país, e aí muitas pessoas que têm parte do corpo amputada pelo contato com essas bombas, então perna amputada, braço amputado, isso mostra bastante aqui como que é a questão da mulher ir ao médico, né, que ela só pode ir acompanhada com a presença de algum homem, e então uma série de limitações coloca a gente bem próximo, assim, da realidade do país, ver um pouco desses filmes e séries. Tem esse outro aqui que conta a perspectiva de uma mulher que queria casar, outra mais moderna, outra que queria trabalhar, e a outra série da Netflix tem um Nobel que também é um pouco na mesma perspectiva americana, mas traz elementos do país, cenários do país, e que, para mim, durante a construção dessa tese, foi muito importante entrar em contato com o máximo que eu podia dessas realidades. Claro que sempre lembrando que a gente tem que tomar cuidado ao olhar e criticar essa realidade, porque a gente faz parte de uma perspectiva totalmente diferente, mas também nos aproxima um pouco estar em contato com esse mundo aqui, né? E principalmente o aspecto visual que eu gostava de ver, como que era um pouco os cenários, assim, desse país. E como livro eu indico o Caçador de Pipas, Silêncio das Montanhas, que retratam bastante essa realidade no país. E era isso, gente. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse tema. Espero que a gente continue falando e mostrando as dificuldades que são esse cenário do Talibã lá e que a gente dê voz a essa realidade, porque é um cenário realmente muito, muito triste. Eu fico vendo cenas recentes que vocês devem estar acompanhando também agora, que me remetem ao que eu li na época do Talibã e fico pensando quais são os rumos que esse país vai ter, que essa sociedade terá a partir de agora. E fico extremamente preocupada com o futuro das mulheres e das crianças, meninas principalmente, mas também dos homens, né, que fazem parte dessa realidade. Então é isso, mais uma vez obrigada pelas perguntas e pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Vanessa. Aproveito para convidá-los, então daqui 15 dias teremos uma nova conferência, e aí fiquem de olho nas redes sociais que nós divulgamos, né, a temática da nossa próxima conferência. Obrigada, Vanessa, mais uma vez. Uma boa noite a todos e todas, e até a próxima. Boa noite.